Fala, locador! Nós aqui da Rental Fair, by Imersão para Locadoras, estamos com mais uma live. E a live de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre saúde e segurança no trabalho, sobre saúde mental, essa nova normativa que agora está em discussão, que já está regulamentada, na verdade, e nós vamos trazer dois especialistas aqui neste assunto para trazer um pouco mais de informação para você, locador. Então, já vai aí enviando os convites, já vai mandando aí, porque essa live está imperdível para você que não sabe do que se trata essa ANR, quais as implicações, como implantar isso na tua empresa, um processo que garanta, que você está seguindo todos os passos ali que a nova legislação trabalhista prevê. Então, convida aí, vai convidando os locadores, nós já estamos chamando aqui os nossos convidados que vão participar dessa live. Imperdível. Então, manda o aviãozinho aí. Vamos convidando. Nós estamos com mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 seguidores da Imersão para Locadoras ao vivo com a gente. Olá! Boa noite, Adriana. Boa noite Boa a todos os meus amigos aqui, noite. locadores, todo o nosso público que vai acompanhar essa live aqui. Eu tenho certeza que será incrível. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar dividindo essa live com você. Admiro muito o seu trabalho, todo o projeto que a gente vem desenvolvendo dentro da imersão, agora como embaixador também da imersão. Então a gente fica muito feliz. É uma honra para nós também ter vocês aqui conosco. Você, o Richard, que já está entrando também, falando de um assunto tão importante que muitas empresas têm me perguntado sobre esse assunto. Então vai ser uma live que eu acho que todo mundo precisa assistir, por isso que é super importante você já ir convidando aí os locadores que estão. Eu vi ali antes de entrar que a gente está com mais de 1.000 seguidores ao vivo, então é muito importante que vocês mandem o aviãozinho, convido o pessoal, porque a live de hoje realmente é muito, muito importante para todo empresário, não só de locadoras, mas para o mercado em geral, porque essa mudança, essa nova legislação, ela traz uma consciência um pouco diferente. A gente já estava, nos últimos anos, se deparando com muitos processos de assédio moral, tudo isso, mas não tinha uma regulamentação para esse assunto. E agora, eles lançaram essa nova NR, sobre essa questão da saúde mental, e eu acho super importante deixar todo mundo bem informado sobre esse assunto. Deixa eu ver se o Richard está entrando, eu já mandei o convite aqui para ele. Vamos ver se ele consegue entrar, porque daí eu já apresento vocês. Olá, Richard, você nos ouve bem? Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Olha, é um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante. Eu vou apresentar, o Robson Teixeira. Ele é meta coach, mentor, treinador, palestrante e embaixador nacional da Rental Fair Imersão para Locadoras. Ele também que é diretor de uma grande locadora, E depois eu quero que vocês também falem um pouquinho daquilo que vocês têm feito, do trabalho de vocês. O Richard também é meta coach e palestrante, vice-presidente do grupo WGL de geradores, Então, são do mercado de locação e trazendo aí essa questão da NR1, falando sobre saúde mental. Vocês querem falar um pouquinho de vocês, de como vocês foram convidados, pelo Fernando para falar sobre esse assunto? Claro, deixar o nosso amigo aqui que entrou na live se apresentar, falar um pouquinho e depois a gente fala um pouquinho da nossa trajetória, como a gente chegou até aqui para falar de um tema tão importante que está sendo abordado em diversas companhias, né? Boa noite a todos. É um prazer ser convidado pelo Fernando, e o Robson, pessoas queridas na minha existência. Quem sou eu, Eu me chamo Richard, eu sou esposo da Patrícia e pai da Isabela, e filho do pai amado. Esse é quem eu sou. E como eu estou? Eu estou hoje, profissionalmente,
como vice-presidente de uma grande empresa de solução de energia, que é o Grupo WGL Energia em São Paulo. O meu propósito é servir, né? Eu amo servir pessoas, servir a nação. Um pouco a minha trajetória, eu sempre tive em empresas de rental, seja ele grupos geradores, como nós estamos agora, ou locação de empilhadeiras, ou de caminhões, operações logísticas de grande porte, ou ferroviárias. Então, eu tenho praticamente 22 anos quase dentro do mercado de equipamentos, né? Seja ele qual for. Eu aprendi que esse é um segmento onde você realmente aprende a servir, né? De fato. E é o que eu mais sei fazer hoje, servir pessoas. Eu só estou, não sou ninguém, só estou. E é um Muito prazer bom. estar com vocês aqui contribuindo com um pouco do conhecimento que nós adquirimos durante a carreira servindo. Tá? Muito bom, eu acho que esse é o nosso papel mesmo nessa terra, né? Servir, entregar aquilo. Eu acho que nós recebemos uma porção, né? E ela foi confiada a nós para que de alguma forma a gente consiga entregar isso para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que aparecem, que são colocadas no nosso caminho. Eu também acredito muito nessa missão, naquela missão que foi nos confiada e a gente tem que fazer cada vez melhor ela, né? Cumprir com essa missão de uma forma confiável, de uma forma leal, de uma forma verdadeira. Muito bom. Fala um pouquinho de você também. Joé. Bom, eu sou o Robson Teixeira, esposo da Paola, pai da Giovana, da Valentina, do Guilherme e do Gustavo. A nossa ideia, assim como o Richard mencionou muito bem, é servir. E eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, né? Um dos meus grandes objetivos nessa terra é levar conhecimento em forma de transbordo para toda a mente obscura. Porque eu acredito que a mudança da mentalidade que é o mais importante. A gente vai falar um pouco sobre isso no tema de hoje, e é um tema que eu gosto muito. Tenho, por formação, sou engenheiro, eu comecei nessa área em 2003, então estou indo aí, completando praticamente 23 anos de mercado já. Passei por diversos segmentos, sempre com uma parte de gestão da locadora, participei dos principais players, dos principais projetos no mundo reto. Então, desde uma simples milhadeira até uma grande planta de processamento de material, plataforma, geração de energia, e aí nós fomos nos moldando e estudando, obviamente, até chegar ao nível de especialista na área de equipamentos. E é um privilégio estar no mesmo companhia que o Richard hoje, o Grupo WGL, e acompanhar a evolução de toda essa empresa, essa jornada. Tem sido muito prazeroso contribuir. Levar a solução de energia é muito mais do que simplesmente alugar um gerador. Nós tivemos constantes apagões agora recentemente, aonde nós vimos pessoas dormindo na garagem, não conseguindo descer. Tivemos grandes projetos de usina, inclusive estamos com uma usina agora gigantesca dentro do Rio, onde nós alimentamos diversas vidas. Então, isso é o grande propósito. Teve um único final de semana que marcou muito, onde a gente alimentou e forneceu soluções de energia para mais de 195 mil pessoas. Nós estamos falando que hoje, em termos de levar a energia para as pessoas, são mais de quase 15 mil pessoas durante essa trajetória, só no ciclo, né, do Grupo WGL, que foram abençoadas, né, de não ficar no escuro ou não ter as suas operações interrompidas por conta de tudo aquilo que a gente vem fazendo no mercado. E é uma honra estar aqui com você, agradecer o convite do Fernando para me tornar embaixador desse projeto. Então a gente sabe que é a nossa missão, aquilo que Deus nos deu, nós temos que levar ao próximo. Muito bom. E realmente, né, você falou algo que as pessoas não se preocupam muito com a questão, né, o público em geral, de gerador, até que tenha um apagão, né? Então, olha a importância de um gerador de energia em um hospital, num apagão, né? Se o hospital não tem um gerador, olha, pode salvar vidas realmente. Então,
é uma questão muito importante e acaba que quando não tem nenhum problema as pessoas não se lembram nem que existe a questão do gerador, mas é imprescindível porque hospitais, shows, eventos, quantas coisas para acontecer precisam disso, né? Com certeza. A gente, num prédio onde eu morava, não tinha gerador. E aí acabava a energia, virava um caos, um caos, um caos, né? Então é muito importante mesmo. Mas entrando no tema da nossa live, agora que a gente já está com o pessoal entrando, tudo isso, eu queria que vocês dessem uma explanação, tá? Pode um falar, outro complementar, sobre o que especificamente fala sobre essa NR1, sobre saúde mental, do que ela trata especificamente, assim, o que ela diz, dá um overview pra gente. Joia. Eu vou começar aqui, eu acho que falando sobre a NR1, do tema do qual eu me estudei muito e me tornei um dos especialistas da área, falando um pouco mais sobre a parte de inteligência, né, emocional e principalmente a gestão de risco por falta. Então, nós temos ali como base o Daniel Goleman, que é o considerado atualmente o pai da inteligência emocional, falando de pilares de inteligência emocional, os 5 pilares, o que muda, e é muito mais que isso, né? A NR1, ela veio só para se firmar ainda mais tudo aquilo que a gente vem levando no novo formato de gestão para dentro das organizações, falando de saúde mental, falando de gestão de risco, falando de programas de incentivo, de feedback. Então, você que está acompanhando com a gente, nós vamos ter a oportunidade de falar aqui sobre vários assuntos e como foco principal a nova NR1. Ó, já tem alguém aqui querendo tirar uma dúvida, então vocês, por favor, mandem aqui as perguntas, pode perguntar, a gente vai aqui, eu tenho uma lista também que me mandaram aqui de perguntas que a gente vai fazer, mas se você tiver uma dúvida, escreve aqui pra gente nos comentários que eu vou fazendo essa pergunta para eles também, tá? Então, no geral, é uma norma que trata um pouco sobre os aspectos emocionais, né, no ambiente de trabalho. E quais são os principais riscos psicossociais que afetam a saúde mental de um trabalhador, de um funcionário, de um colaborador? Joia. Quer responder, Richard? Deixa o Richard responder e depois eu complemento. Os impactos, eles são enormes, né? Eu digo por mim mesmo, na minha carreira hoje. Eu costumo dizer o seguinte, você depende da forma que você, gestor, se expressa com o seu time, ou você leva a sua mensagem ao seu time, você pode criar impactos irreversíveis na existência dele. E isso automaticamente ele leva para dentro da casa dele e também cria-se impactos negativos irreversíveis na família dele. Isso é mais sobre você do que sobre ele. Então, o gestor de hoje em dia, a pirâmide é invertida, né? Antigamente o gestor era muito rígido, descia top-down de cima para baixo. Estou falando isso de, sei lá, 10, 12 anos atrás. E você acatava tudo e, enfim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, se você se torna uma pessoa mais dura da forma que você fala, e a depressão, na verdade, é a doença do século no Brasil, na verdade, né? E acaba aflorando coisas que a pessoa nem sabe, ela acaba adoecendo e não sabe que aquilo tende a levá-la num abismo gigantesco. Então, eu digo assim, por exemplo, eu, Robson, no dia a dia, e a gente tem muitos problemas, como toda empresa, a resolver, né? Então, eu aprendi uma coisa que ajuda muito no meu dia a dia de como, né, não praticar aquilo que eu não gostaria de receber para mim. Por exemplo, eu tenho um ditado que leva a minha vida, baseado na NR1, da saúde emocional, na verdade, né? Do seguinte ponto: não sei quem gosta de jiló, eu não gosto. Né?
Cada um tem o seu. Acho que quase ninguém gosta, né? Robson até sabe já o que eu vou falar. A gente fala isso diariamente. Eu não gosto de jiló. E aí eu vou fazer uma pergunta para você responder. Você tomaria um suco de jiló? Eu não. Não, né? Não. Então isso é muito forte, porque eu vou falar, mas faz todo sentido. Imagina o seguinte, quando uma pessoa vai se dirigir a você, seja no trabalho ou no âmbito pessoal, pense o seguinte, essa pessoa, quando ela traz algo de forte impacto emocional negativo a mim, ela está me propondo a tomar um copo de jiló nesse momento. Ela tem autoridade sobre a minha existência para me fazer tomar? Ela consegue mudar a minha mente para fazer eu tomar isso, porque o que eu estou dizendo? Se você toma isso, você devolve na mesma, talvez até mais forte, na postura que ela veio até você, não é verdade? Então, isso é mais sobre você do que sobre ela. Se ela fala com você desse formato, quer que seja, e você volta isso para ela tem poder sobre a sua vida. Ela consegue ter domínio sobre a sua existência e você não percebeu. Então eu costumo falar para os meus times, vocês têm um copo de veneno na mão, e o veneno é o que as pessoas soltam, que não vai agregar na sua vida, não vai agregar na sua existência. Se você volta, você está tomando um copo de veneno. Você aceitou. Então a saúde emocional tem muito a ver com isso. Hoje, né, como o Robson falou, estamos no grupo WGL Energia. Eu tenho 3 anos, o Robson tem 6, um pouco mais de 6, e a linha da gente falar é a mesma. Eu posso estar com todos os outros problemas da nossa existência ou sem nenhum. Eu nunca me altero. Eu até posso oscilar dentro de mim, mas para fora é aqui, jeito que eu estou falando desse formato. Por quê? Porque eu não tomo copo de jiló, eu não tomo veneno. E automaticamente a minha saúde emocional é muito boa. E se é muito boa, eu só transmito para o próximo o que eu estou cheio, transbordando. Coisas muito boas. Então, pessoas não adoecerão por mim por causa de saúde emocional. Porém, elas precisam aprender como controlar o que ela recebe, a parte receptiva. E no nosso segmento do rental, ele é muito complexo. Você tem problemas de todos os tamanhos imagináveis. Então, qual a orientação que eu daria para quem ainda tem muitas oscilações quando recebe mensagens negativas, ou um cliente muito bravo na linha, ou seu superior que é rígido, muito, ou até com falta de educação? Como é que eu receberia? Como é que eu orientaria quem nos assiste aqui? Você não toma copo de jiló, você não toma veneno, palavras ruins são veneno, não tome isso. Receba, não devolva. O que não é bom não se toma. Você só observa e automaticamente você volta aquilo que você gostaria de receber. Cara, mas parece ser simples. É simples, isso mudou a minha existência. Mudou a minha existência. Perfeito. Saúde emocional não é só sobre o fazer, é sobre o praticar. Nós, Robson e eu, e aqui no grupo eu vi aqui, quero, se possível, mandar um abraço pro meu irmão, amigo, Jorge Florenço, que está aqui. É um dos diretores da empresa. E ele pratica exatamente o que nós praticamos aqui, eu e Robson. Ó, Jorge, um abraço no seu coração, mim de Robson aqui, viu? Outro irmão. Nós falamos que nós temos alguns diretores na empresa, executivos, nós somos ombro a ombro, né? Então ninguém toma copo de giló um do outro, não. Nós estamos juntos até o final. Muito bom. E sabe o que eu tenho aprendido ao longo aí da minha trajetória? Que você pode falar tudo, né? Você pode falar tudo para o seu colaborador, para o seu parceiro, para o seu sócio, desde que você saiba como falar. Então, você não tem que deixar, por exemplo, algo está errado, você não tem que passar por cima do que está errado e não falar. Mas é o jeito como você comunica, o jeito como você fala, que o resultado vai ser completamente diferente, o resultado que você vai obter em relação a isso. Então, antes, eu tinha receio de me colocar em algumas situações por não saber como a pessoa ia reagir. Mas ao longo, você vai amadurecendo, né, ao longo da caminhada, e hoje eu falo exatamente tudo o que eu acho em relação a cada coisa. Porém,
A forma com que eu falo é uma forma construtiva, uma forma que vai te trazer para perto de mim e não para longe, uma forma que vai te ajudar a crescer e não te diminuir, né? Então Perfeito. é exatamente isso que vocês falaram. É o que a gente tem praticado aí ao longo do caminho. E não é fácil, porque algumas coisas acabam confrontando aquilo que a gente acredita, aquilo que é verdade. E aí você tem que saber como se posicionar em relação a isso, para você conseguir trazer a pessoa para o teu lado, fazer com que ela entenda, até mesmo quando ela estiver errada, né? Ó, você está falando isso, e aí a gente estava falando dos riscos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu trabalho a minha inteligência emocional no ambiente de trabalho para transformar isso em resultado empresarial. Como eu trabalho a minha inteligência emocional para transformar isso em resultado empresarial. Quando a gente está falando de risco psicossociais, a gente está falando de excesso de cobrança, excesso de meta, assédio moral, a gente está falando de ambiente tóxico, a gente está falando de ambiente extremamente competitivos, a gente está falando de falta de reconhecimento, a gente está falando de falta de apoio, a gente está falando de carga horária excessiva, a gente está falando de jornadas exaustivas. Esses são fatores crônicos que levam à ansiedade, que levam à depressão, que levam ao burnout. Então, a NR1 veio para informar e conscientizar de uma forma normativa todos esses riscos que acabam acontecendo de forma nas companhias e organizações, muitas das vezes sem as pessoas entender, perceber, né? O que leva uma pessoa a chegar num estado, né, de depressão dentro de uma organização? O que leva um ser humano a olhar e falar: olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo mais chegar naquele ambiente? Será que é por conta do gestor? Será que é por conta da cultura? Então, eu já quero deixar um convite aqui, Adriana, para todos os gestores, todos os empreendedores, empresários, principalmente do mundo rental. Se você não fez ainda a conscientização do que é a nova normativa, faça. Conte com o meu apoio, com o apoio da Adriana, com o apoio do Richard, para de repente ajudar você a colocar esses valores e essa cultura dentro da sua organização, Muito bom. porque É isso mesmo. é É uma questão de normativo agora, cultura, né? E é uma questão de cultura, né? com certeza, com certeza. Questão de cultura. Muito bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta que me mandaram aqui, né? Como o programa, porque eles falam nessa que você precisa implantar um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, né? Famoso PGR. Isso. E como que a gente pode, na prática, implantar esse tipo de programa? Quais ferramentas? O que a gente pode utilizar? Assim, mais para a pessoa ter uma ideia, para o locador, para aquele empresário que está assistindo aqui com a gente, o que seria na prática que ele precisa cuidar, que ele precisa fazer? Legal, ó. Olha só, a gente tem uma série de ações que nós podemos tomar. Mas antes de entrar propriamente dito na ação, eu quero lembrar a vocês de um episódio que aconteceu há muito tempo atrás. Acho que é alguma coisa Floyd, eu não me lembro o nome correto, de um preparo total. Um colaborador, né, da Polícia Militar, que acabou sufocando, né, aquele senhor negro e ele veio a óbito. Pergunto a você, será que ele tinha sido treinado e realmente preparado? Como é que estava a saúde mental e emocional daquele policial militar? Aí vão falar que era por conta de racismo, vão falar que era por conta, mas eu entendo muito mais quanto organização, levando para o âmbito de organização, quem percebeu que ele estava naquele nível de excesso de trabalho? Quem percebeu que ele não estava num nível de preparo no sentido de treinamento? Nós temos pessoas hoje dentro das organizações, ou deveríamos ter pessoas preparadas.
Mas não fugindo da pergunta, falando, né, de avaliar o famoso PGR, né, que é o Programa Gerencial de Risco, a gente tem que incluir indicadores para avaliar a saúde mental, análise de risco preliminar. A gente tem que propor medidas preventivas como treinamento, apoio psicológico, monitorar esses efeitos, como que está sendo a curto, médio e longo prazo, olhar como é que está a taxa de absenteísmo da organização, entender, né, através das famosas NPS, as pesquisas de rotatividade e queixa. Isso tudo são características que está dentro do programa de gerenciamento de risco. Então, eu entendo que, olhando para o nosso amigo que fez a pergunta, cara, você está colocando indicador dentro da sua companhia? Você está proporcionando apoio, né, psicológico, treinamento? Você está monitorando isso? Como é que está? Você está com indicadores? Como é que está o nível de cultura dos teus colaboradores? O estado emocional? Se você não está, então deixa eu te contar. Você precisa fazer isso. Você precisa Precisa. cuidar. Precisa cuidar porque é muito sério, né? Antes da regulamentação, existia aí uma discussão. A pessoa entrava lá com uma ação trabalhista, alegando danos morais, e aí, como isso não era muito regulamentado, tinha uma discussão. Mas hoje não, né? Eles já regulamentaram para saber que a empresa tem o seu papel, ela tem as suas obrigações a cumprir nesse sentido, e ela precisa se preparar para isso. Então, não é mais algo subjetivo, é algo que existe uma normativa e o empresário precisa se preparar. E assim, eu já passei por muitas empresas e a gente vê assim pessoas, líderes que acabam é, usando assim do seu poder, do seu cargo, né? Que ninguém tem poder, mas do seu cargo para oprimir algumas pessoas, né? Para obrigar as pessoas a fazer coisas que elas não gostam nem não gostariam de fazer, mas que não está na função dela, para proibir pessoas, às vezes, de ir até o recurso ao RH para se comunicar. Então, assim, eu acho que essa lei, né, essa regulamentação, que não é uma lei, essa regulamentação, ela vem para proteger mesmo, né? As pessoas dos líderes abusivos e que acontece ali em muitas empresas e que hoje não pode mais acontecer, né? Então, eu acho que é uma questão de saúde pública mesmo. O número de burnout tem crescido, de pessoas com burnout tem crescido a cada dia. Então, acho que a gente precisa se conscientizar. E você, empresário que está aqui nos assistindo, locador, que a maioria são locadores, se atente a isso. Se precisar de ajuda, procura ali, manda um direct para eles. Eles vão orientar vocês, porque isso é uma questão muito séria mesmo. Então, não é só pela questão do risco, né, trabalhista que existe, mas também se você quer que a sua empresa cresça de forma sustentável, você precisa se preocupar com as pessoas que estão ao teu lado, que estão colaborando, que estão ali trabalhando, que estão entregando a melhor parte da vida delas na tua empresa, porque ela passa a maior parte do tempo dela na tua empresa. O outro tempo ela passa dormindo, às vezes se locomovendo de um lugar para o outro, então a maior parte da vida está ali. Então, se ela dedica a maior parte do tempo dela na tua empresa, então é muito importante você se preocupar com isso, sim. Tem mais uma perguntinha aqui para vocês. Joia. Assédio moral e pressão excessiva são considerados riscos psicossociais segundo essa NR1? A gente falou um pouquinho já aqui, mas se vocês puderem deixar claro isso. Assédio moral, sim, está dentro da norma, né? E faz parte lá dos riscos de psicossociais, sim. E qualquer outro, Adriana? Assédio moral, qual outro? Assédio moral e pressão excessiva. Sim, assédio moral, pressão excessiva de trabalho, ambiente, cobranças exageradas de metas, isso faz parte, ambiente tóxico, ambientes extremamente competitivos, falta de reconhecimento ou apoio, insegurança no trabalho, carga horária excessiva, jornadas exaustivas
Tudo isso, pessoal, já está dentro da NR1 como risco de psicossociais, tá? Que afetam a saúde mental do trabalhador. Então, faz parte da norma, sim. Olha, muito bom mesmo. Então, são riscos que a gente precisa medir. Mas vocês acreditam, isso é uma dúvida minha, né? Como a gente participa de muitas empresas, eu vejo algumas empresas que têm uma cultura muito forte estabelecida. E nessas empresas a gente percebe que as pessoas trabalham mais livres, mais motivadas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa questão da cultura empresarial, porque tem tudo a ver, com um ambiente de trabalho mais saudável. Como que vocês implantam uma cultura social forte, onde as pessoas são respeitadas, onde as pessoas gostam da empresa, gostam de levantar e ir trabalhar? Como que funciona o processo onde vocês atuam? Em algumas empresas, acho que vocês fazem esse trabalho também para outras empresas, né? Isso. Eu vou deixar o Richard falar um pouco sobre cultura, mas antes eu já vou deixar uma pergunta aqui para o pessoal já pensar. De fato, Adriana, o que é inteligência emocional e, principalmente, inteligência emocional dentro do ambiente empresarial? Então, guarda lá, que é inteligência emocional e o que é inteligência emocional dentro do ambiente de trabalho. Richard, a bola está com você. Fala aí sobre cultura, como a gente tem inserido cultura nas organizações que nós já passamos e principalmente um pouco do trabalho da cultura que a gente vem colocando dentro da WGL e nas demais pessoas que a gente se relaciona, dos empresários e tudo mais. Bom, essa é uma parte que eu gosto bastante, né? Cultura. Bom, da companhia atual, do grupo WGL Energia, Soluções de Energia, nós estamos exatamente nessa fase agora de evolução da cultura organizacional. A empresa ela tem crescido bastante, graças a Deus. Ela se transformou numa hold, né? Então, várias empresas dentro de um grupo, né? E dentro disso, como são várias empresas dentro de um grupo, você tem culturas um pouco dispersas para cada uma das empresas. E como alinhar essa cultura em todas as empresas? Para que desde do alto executivo ou da família fundadora até a portaria fale a mesma língua, fale o mesmo idioma, com o mesmo objetivo e propósito alinhado, né? Então nós estamos exatamente na fase do alinhamento de todas as empresas, né? Primeiro, o autoalinhamento de todas as diretorias. Nós falamos a mesma língua, o mesmo idioma, o mesmo amém e os mesmos objetivos. Depois entendemos o que a família fundadora, o que os acionistas, que seja, estão visando, estão visualizando e deslumbrando ali na frente. Entendemos os valores e princípios deles e aí descemos uma cultura top-down para baixo, de uma forma não de imposição, mas uma forma de criar raízes, né? Então, como é que nós criamos esse formato? Na primeira camada ali da empresa, que são os 30%, né, que é os executivos até o nível de coordenação, que nós temos muito acesso a essas pessoas, né? Nós nos conectamos ela da seguinte forma: quais são os seus sonhos pessoais e profissionais? E aí, nesse momento, nós nos conectamos a essas pessoas. Nós criamos realmente um elo de conexão, de uma forma que nós, como companhia, como executivos, traçamos uma estratégia para as pessoas atingirem os seus sonhos pessoais e profissionais e automaticamente essas pessoas também atingirem os sonhos pessoais da companhia. Isso cria-se um elo de conexão, a gente está criando familiaridade. E criamos o elo da conexão nessa camada dos 30% do time, nós ganhamos mais voz com os outros 70% do time na parte de operações, ok? Então nós começamos esse trabalho toda segunda-feira. Nós temos uma imersão toda segunda-feira das 9 às 11 da manhã, onde nós alinhamos todas as nossas expectativas de evolução de cultura na companhia, levando aonde estamos, onde queremos chegar e como
essas pessoas evoluirão as suas vidas pessoais e profissionais, estando no mesmo alinhamento com a gente. Então, você tem uma ideia, hoje da nossa liderança, dos 30%, nos últimos 3 anos nós tivemos promoções e promoções e promoções e promoções e promoções através da cultura da companhia. E tudo começou com um evento que nós criamos chamado Colaborador do Mês, que nós buscamos isso no McDonald's. Eu achei muito legal isso. E nós Que fizemos legal. quem trouxe isso foi a nossa gerente de RH, Estefânia. Pessoa maravilhosa. Não vou falar muito o nome dela, senão o mercado vai buscar, né? Pessoa maravilhosa, maravilhosa. Ela veio com a ideia, olha só o que é cultura. Ela veio com uma ideia, nós já compramos a ideia antes dela terminar de falar, já adoramos. E Que começamos legal. a implantar essa cultura de aconchego e a proximidade dos times. Faz exatamente 26 sessões, 26 meses consecutivos, que nós implantamos o colaborador do mês. Já virou a marca da empresa. Desses eventos, nasce o quê? O colaborador ele tem uma votação entre todos os times, tem os requisitos, voltam entre eles e os 10 melhores vai para a votação final, que aí sai o ganhador dos quesitos, né? A empresa colocou 10 quesitos, que é dentro da cultura dela. E aí, o que ele ganha? Ele ganha um kit Cinemark, ganha uma mochila Que legal. personalizada, ele vai lá na frente no palco e todo mundo lá escuta ele falar um pouquinho, bate palma para ele. E aí, o que ele ganha depois, que para mim é um dos mais importantes? Ele ganha um almoço com todos os diretores, vice-presidentes, CEO, e uma mentoria nesse almoço forte na carreira profissional e pessoal dele. Ali nós escutamos ele, nos conectamos ao colaborador. Nesse momento não pode gestor, é só a base de operações. De supervisor para cima não vai para esse tipo de almoço. É só a alta diretoria e a base. E aí, nesse momento, nós nos conectamos a ele. E aí, pasme, né? Dessas 26 ou 27 sessões, já foram promovidos uns 3 coordenadores, viraram coordenadores durante a carreira. Legal. Muitos tiveram promoção, e aí essas pessoas nunca vão pensar em ir para outra empresa, porque a conexão foi tão forte, a evolução cultural está tão enraizada nelas, que acaba sendo muito mais do que o CNPJ. Acaba sendo um elo de vida, igual você falou. A vida é uma só, não é igual o Mario Bros. Você aperta e desce uma outra vida. É uma só. Daqui 70 anos, espero que mais, nós não vamos estar mais aqui. É Depende verdade. depende da religião de cada um. Eu sou evangélico, eu e Robson. Depende da religião de cada um, Eu também. eu acredito muito no servir. Então, assim, nós não vamos estar aqui. A gente pode conquistar 1 bilhão de equipamentos. Pode ser a maior empresa do mercado. Mas se eu tratar as pessoas mal, eu sei para onde que eu vou, e não é para aquele lugar maravilhoso. Aí eu Exatamente. Você vai respondo a colher do que você plantou, né? você, Sobre entendeu? tudo aquilo que tu Vamos mudar de plantar, vida assim colherá. que se Aí melhora. eu pergunto a você, valeu a pena eu trabalhar uma vida para conquistar o que eu não levo nem no caixão? A gente não vai levar isso aqui. Nós somos apenas administradores enquanto estamos aqui nesse plano material, não é verdade? Eu tenho que tratar bem as pessoas, porque a própria Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Se nós somos imagem e semelhança de Cristo nessa terra, por que eu vou me alterar com alguém se é a mesma imagem e semelhança que eu? Que autonomia eu tenho? Só porque eu tenho num cartão um cargo escrito, isso não quer dizer nada. Eu estou como, eu falei no começo da live, estou como. Isso aqui é para eu ensinar mais pessoas aquilo que eu aprendi quanto ser humano. Agora, isso não dá o direito nenhum de alterar minha voz ou de eu ser muito rude. Óbvio, tem as regras e as diretrizes, não é uma ONG, são empresas, para ser cumprido, mas dentro de uma legalidade, dentro de um tom muito objetivo, porque as pessoas não deixam o CNPJ, elas deixam o CPF. As pessoas Exato. vão embora pelo CPF. Elas não falam, a empresa é ruim. Ela deixou o chefe para trás. Isso eu aprendi na minha carreira. Muitas empresas que eu passei, que eu pensei várias vezes, falo assim, eu vou deixar esse chefe para trás. E as empresas maravilhosas, maravilhosas. Então eu aprendi a ser um gestor de gente que gosta de gente. Se hoje eu cheguei até aqui e eu estou como executivo com essas pessoas que me trouxeram até aqui. São gente motivando gente, multiplicador de torque. É assim que nós estamos implantando a cultura organizacional com a ajuda de toda a cúpula de diretoria e a família fundadora.
no grupo WGL Energia. E assim, se Deus permitir, que nos dê muita vida para a gente implantar para o resto da nossa existência, por onde nós passarmos e formos aí fonte de águas vivas. Muito bom. Estou até emocionada, porque é exatamente isso. Você falou tudo. Não tem como uma empresa crescer de forma sustentável, crescer a longo prazo, se ela não tiver uma cultura forte, uma cultura que olhe para o ser humano, que tenha suas regras, sim, que faça cumprir as suas regras, mas que priorize as pessoas. Né? E nós estamos aqui nessa terra de passagem mesmo para cumprir uma missão. Então a gente, para cumprir essa missão, precisa fazer com excelência, né? E a excelência é isso. Começa pelas pessoas por onde a gente passa. E essa normativa para uma empresa como a que vocês trabalham, ela só vem regulamentar algo que já existe, né? Algo que vocês já implementaram, que já funciona. Mas para quem ali tem pessoas aqui que estão assistindo que falam assim, ó, tô começando agora, essa live está super importante para mim. Eu tô abrindo a empresa. Quais os conselhos que vocês dariam para essa pessoa? Olha, por onde eu começo, né? Eu não tenho uma cultura forte implementada. Eu não tenho isso muito claro entre os meus líderes. E aí, se você não consegue passar isso para a sua liderança, às vezes você tem um líder ali que não está tratando seus funcionários muito bem, não está falando como você falaria. Então, por onde essa pessoa pode começar a ter essa mudança dentro da empresa? Oh, Joia. pois eu falo. Isso aqui é muito legal e até antes, não fugindo da pergunta, complementando, algo que foi muito marcante. Nós sorteamos para os colaboradores um carro zero dentro da companhia. Então, esse é o valor, Uau, porque eu costumo dizer que não existe CNPJ forte sem CPF forte. Esse é o ponto principal. Muitas organizações, elas valorizam muito o CNPJ e nós implementamos a cultura de trazer que o nosso maior bem, o nosso maior capital acima de tudo, é o capital humano. Então você precisa olhar com um olhar realmente de empatia, você precisa olhar com um olhar de carinho, e é o que fala muito sobre, é o que a gente vem falando, cultura, né? Para quem está começando agora, é alinhar expectativa, né, do seu projeto, do seu sonho. Você que está começando agora, que é um empreendedor, né, que está começando um novo projeto, ou é o primeiro projeto, senta com o seu time, passa os seus sonhos, fazer com que o seu time compre o seu sonho. Esse é o primeiro passo. Esse seria o primeiro conselho que eu daria. O sonho, o propósito, o porquê que a sua empresa está nascendo, o porquê que a sua empresa existe, para que que ela serve. Esse eu acho que é um dos primeiros passos que a gente tem que fazer. Alinhou essa expectativa com a sua liderança, com os 30% mais, com os 10% mais? Ok. Você, como bom gestor, o que que você vai fazer? Replicar. Fazer com que o restante da companhia compre os sonhos do qual a companhia está estimulando. E quando eu falo de comprar sonho, a gente precisa ter a mentalidade que assim, não adianta eu querer que os nossos colaboradores, as pessoas que estão fazendo essa companhia crescer, eu não comprar os sonhos dela. Você sabe qual é o sonho do seu colaborador? Qual que é o desejo? Qual é a expectativa? Eu, geralmente, quando estou fazendo o processo seletivo com qualquer pessoa, eu sempre pergunto para ela, qual é a sua expectativa? Quanto tempo você, daqui quanto tempo, daqui 2 anos, como você se enxerga? Daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu estou implementando o quê? Cultura. Eu estou fazendo o quê? Eu estou descobrindo qual que é o sonho, o desejo. E aí no final eu sempre falo, então aqui é o lugar certo para você ou aqui não é o lugar certo para você. Porque aqui a gente pratica esse exercício de fazer com que as pessoas entendam o transbordar. É muito ruim quando você está dentro de uma companhia onde você vê a sua liderança crescer, as pessoas que estão acima de você, a diretoria, a alta diretoria, crescer e você olhar para o seu colaborador e ver o seu colaborador muitas das vezes chegando de ônibus,
pegando 3 ônibus para chegar, 3 baldeações, metrô, e você não se importar e tentar mudar a situação daquele colaborador. Proporcionar ambiente saudável e remunerar ele de tal forma que ele consiga chegar mais sadio, menos cansado, menos exausto. O que você tem feito para o teu colaborador? Isso é empregar cultura, principalmente para categoria. Ah, Robson, mas eu não tenho essa condição. Tá bom. O que você consegue amenizar? Estou dando um exemplo básico. Perfeito. Dando um exemplo simples que a gente pode colocar, qual é o programa de reconhecimento que você implantou? Qual foi a campanha que você colocou ou que vai colocar dentro da sua organização de incentivo? Nós temos incentivo dentro da nossa companhia que se a pessoa bater o ponto certinho durante todo o mês, ele ganha um X valor. Aí fala assim, poxa, mas isso aqui não é obrigação? Sim, a gente entende que é obrigação, mas é um incentivo para que o colaborador tenha consciência que nós estamos olhando e apoiando ele. Então, esses seriam os primeiros passos que eu colocaria para quem está começando agora. Existem outros milhares de passos que a gente pode colocar aqui, mas eu acho que como crucial é isso. Por quê? Quando a gente fala de inteligência emocional, é o quê? Capacidade de reconhecer, de compreender e de gerir emoções. Richard, a bola está com você, meu amigo. Rapaz, até parece que a gente já estava alinhado, né? Ainda nem falamos esse assunto. O Robson é totalmente o mesmo pensamento que o meu. E para complementar a fala dele, para você que está começando, seja o que for, a primeira pergunta que eu faço, isso é para sua autorreflexão. Aonde essa live chegar, seja ela nos 4 cantos do Brasil ou fora dele, E vai longe, viu? Assim, porque o pessoal aqui entram poucas pessoas, mas depois a gente olha as visualizações das lives, passa de 500 pessoas, então vai chegar. e se, e se for para tocar o seu coração, que nós sejamos fonte de transbordo de águas vivas na sua vida, escute mais de uma vez essa live. Mas se for só para falar sobre parte financeira e ganhar dinheiro, não é para você. Isso aqui é transbordo de verdade. Então preste atenção. Como é que nós fazemos hoje para estarmos todos alinhados na mesma evolução? Se eu falo algo e o meu colaborador é rude com o time, como é que a gente faz o alinhamento? Eu sempre uso uma frase que eu aprendi na minha vida, eu sigo. Seja reflexo do espelho, seja reflexo espelho. Se eu sou uma pessoa linear, falo de uma forma tranquila, mas objetiva, nunca ofendo as pessoas, extraio o melhor delas, eu sou o espelho, o meu liderado tem que ser o meu reflexo. E automaticamente o liderado do meu liderado tem que ser o reflexo dele. Isso é cultura top-down, entende? Agora, se eu falo A de uma forma linear e meu colaborador fala B e não entende a mim, o erro está comigo. Eu, quanto executivo, não soube ensiná-lo a ser reflexo do espelho que eu pretendo que eu sou. E automaticamente o meu superior também não. Então, há uma grande discrepância de como ensinar valor, não falando de princípios, valores intangíveis dentro de uma companhia. Quando eu vejo algum liderado meu sair um pouco da curva, seja qual empresa for que eu passei na minha existência, eu chamo ele para um feedback, olhando no meu olho, falo assim: você já viu eu fazer isso que você fez alguma vez? Me aponte aqui. A pessoa fica constrangida com ela mesma, porque ele não tem. Ele fala assim: caramba, pisei realmente na bola. Então, isso é importante para a pessoa fazer autorreflexão. Só que você tem que ser muito bem alinhado com seus princípios para que você não seja pego de calça curta em momentos que você está ali gerando a correção. E aí você começa a gerar dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, você começa a gerar o fluxo de energia boa. Não existe empresa forte com energia pesada. Não existe aglomerado de propósitos grandes com energia rompida. Lá na companhia, Robson, eu tenho os outros diretores, e um está aqui no grupo. Nós temos um alinhamento que eu chamo eles de irmão, eles me chamam de irmão. Mas como assim é? Nós nos tratamos como irmão e estamos alinhados. Se a gente está desalinhado, a gente sente a linha rápido, para a gente não ter um rachamento de cultura na companhia. Afinal,
tudo que nós fazemos é para transbordo. Seja aonde for, é para transbordo. E isso nós aprendemos. Quando a gente faz algo, quando a gente faz não, a gente faz algo que não é para nós, e é para melhorar a vida do próximo, é para melhorar a nação, é para facilitar as dores da nação, não tem como você que está começando agora não prosperar. Por que eu estou te dizendo isso? Você pode ser você SA, ou pode ser você mais 2, ou você mais 5, seu time, ou você mais 50. Se você não entender qual é o seu propósito nessa existência, você só vai buscar dinheiro e vai aparecer na sua existência. Quando você entender qual é o seu propósito neste plano material aqui chamado Terra, você entender de verdade o seu propósito e focar no seu propósito, eu digo a você, tá? Não é ganhar dinheiro. Dinheiro são troféus de sucesso. E o sucesso é transbordo. Quando você entender o que é transbordo de verdade e você colocar essa cultura no seu time, vocês se tornam multiplicadores de sucesso. Essa é uma cultura a ser implantada. Como você vai conhecer seu transbordo? O que o seu produto ou serviço faz por alguém que vai fazer a pessoa ficar mais feliz, vai dormir bem, vai gerar impacto positivo em outras pessoas. Isso é propósito. Agora, se eu focar só no R cifrão, no meu BDI, no meu markup, que eu tenho que ganhar a qualquer custo, isso é ser interesseiro. Falo para vocês, eu faço isso na minha vida. Existem 2 formatos de gente, interesseira e interessante. Seja interessante, que aí o resto vem de você. Você vai conhecer pessoas maravilhosas, você não vai nem saber de onde veio. Vai aparecer pessoas na sua vida, vão falar assim, não quero trabalhar com você, porque você é interessante para alguém. Agora, quando você é interesseiro, só vai aparecer para você pessoas interesseiras. Aí você tem que ficar correndo Uau. para implantar cultura. Vai correndo para implantar cultura. Porque só aparece gente interesseira. Porque você está cheio de ser interesseiro. Quando você é interessante, você não precisa nem correr atrás. Pessoas interessantes vêm atrás de você e querem de todo jeito trabalhar com você. É isso que a gente faz, né, nesse plano material. Seja interessante, conheça seu propósito, ajude pessoas, contribua com a nação, porque daqui a 70 anos, talvez você não vai estar aqui, mas o que você deixou de bom, o legado que você Seu deixou de legado bom, é vai o, ficar. é o, é o intangível, não se toca, se você não se pega. O intangível, a essência vai ficar. E é isso que nós implantamos todos os dias da nossa vida, até o último segundo da nossa existência. Olha, É, uau! Que live, que live. Todo mundo, quando olhou ali NR1, não imaginava tudo que ia transbordar aqui nessa live, porque vocês estão transbordando. É demais tudo que a gente está ouvindo aqui e ver que é real, né? E o mais interessante é que é real num grupo tão grande, um grupo que vem crescendo ano a ano, como que vocês trabalham. Então, assim, é fácil as pessoas falarem assim, eu faço isso aqui na minha empresa porque eu tenho 2, 3 pessoas abaixo de mim, 2, 3 funcionários. Agora, num grupo grande, onde você precisa envolver todos, onde você precisa realmente fazer com que todos se conectem a essa cultura, é algo assim que só quem é de verdade mesmo consegue fazer, né? O pessoal aqui está só elogiando, que são excelentes reflexões, que está transbordando, que a live está excelente, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui para vocês a respeito, se vocês sabem informar para as pessoas assim, quais os riscos, né, que uma empresa que não tem essa cultura forte ou que acaba deixando solta essa questão do feedback, de como tratar os funcionários. Quais os riscos que uma empresa que não está cuidando da saúde emocional dos seus funcionários, ela corre hoje? legal. É, antes, até para a gente falar, se você vai marcar a vida de alguém como gestor, como orientador, como mentor, marque positivamente. Faça com que essas pessoas lembrem de você como alguém que o ajudou a performar, a levar essa pessoa para um outro nível, né? Tem uma passagem que eu costumo sempre falar e que me marca muito, né? Uma palavra pode mudar a vida de alguém.
A palavra pode te exaltar ou te derrubar. E aí, com uma referência à Bíblia, fala muito sobre a passagem de Elias, que foi um grande profeta que determinou que não ia chover, matou 300 profetas de Baal. E quando ele se deparou com Jezabel, e Jezabel falou que no dia seguinte a cabeça dele estaria sobre uma bandeja, ele correu 3 dias e 3 noites, mesmo o anjo vindo falar com ele, ele se enfiou na caverna, mesmo a voz de Deus vindo, ele ainda se tornou relutante. Então, Elias, por conta de uma palavra que foi tão forte, que entrou mentalmente na cabeça dele, e eu estou falando, usando isso mesmo como exemplo de inteligência emocional, e fez com que a inteligência emocional dele fosse abalada de forma muito E ele drástica. Então, enfrentou você quantas pessoas, né? Quantas pessoas ele enfrentou antes, né? A gente está falando de 300 profetas, né? Que ele determinou na espada, né? Que ele definhou, fez o desafio, o altar novo, sabe? Assim, muitos sinais. Você que não teve oportunidade, leia lá o livro de Elias, que você vai entender a grandiosidade deste profeta. Mas trazendo aqui para o nosso tema, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes uma falta de feedback, uma palavra positiva, de apoio, de incentivo, faz com que você perca um colaborador. O que a gente ouve de relato de colaborador que está morrendo dentro das organizações não é muito triste de ver. Eu recebo muitas ligações. A gente tem uma história muito legal, muito limpa, muito bonita dentro do Rental, onde as pessoas ligam para pegar muito conselho, para conversar. E às vezes a gente faz isso mesmo. Richard, quando está aqui na live, quando eu vejo que ele está com o semblante um pouco mais fechado, eu chego na sala dele e falo assim, cara, o que está acontecendo? O que houve? Que você está assim? Tá acontecendo alguma coisa? Ele faz a mesma coisa. Então a gente mantém sempre a energia. A gente brinca muito falando que assim, recebe uma enxurrada de energia. A gente liga muitas vezes para falar isso e a gente coloca isso para dentro da empresa. Mas risco, né? Quando você fala de risco, tem sim. Risco nós temos com a omissão do cuidado com a saúde mental. Isso é um risco, é uma omissão e está dentro da NR1. A gente pode gerar processos trabalhistas gigantescos e exaustivos, indenizações por danos morais, está dentro da NR1 lá, falando que isso vai gerar, se você não tiver cuidado, então é um risco muito grande. Responsabilidade por acidentes dentro do âmbito de trabalho ou no percurso de trabalho, a natureza psicológica que vai gerar burnout para dentro dos colaboradores, que é o acúmulo ápice de estresse, e aí o Ministério de Trabalho, escute isso aqui, você empresário, empreendedor, pode bater na sua porta e acionar você com multa por conta desse tipo de comportamento. Eu não sabia. Essa live é para isso, para esclarecer a sua mente e mostrar o tanto de risco que você está correndo por não implementar a cultura NR1 dentro da sua companhia. O Rafael até comentou aqui, ó, pessoas não são descartáveis. Existe uma cultura de demanda de mercado que diz existir um desempregado procurando um emprego. Isso não é. Sempre vai ter pessoas procurando emprego, mas na verdade, uma pessoa que pensa, né, dessa forma, ela não está colocando a energia certa no lugar certo. Com Né? E aí ela vai certeza. colher isso. Tudo aquilo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. Quando a gente se preocupa de verdade, né? Quando a gente se importa, não é nem preocupação, mas se importa de verdade com o próximo, com aquele que está ali ao nosso lado. E a gente faz tudo que está ao nosso alcance para ver o outro, né, crescer, para ver o outro evoluir como pessoa, como família, financeiramente. Isso é uma semente que a gente está colocando e que volta para a gente depois a colheita. E quando a gente não se preocupa, quando a gente trata as pessoas como se fossem objetos ali, mais um número ali na minha organização, isso também volta para a gente na colheita, né? Então é muito sério isso. Olha, a gente está aqui finalizando já a nossa live, já deu mais de 1 hora de live.
E eu vou fazer um convite para todo mundo que assistir essa live e enviar pelo menos para mais umas 10 pessoas depois. Vai ficar salvo ali no canal da Imersão, porque todo mundo, todo mundo precisa assistir essa live. Não só donos de empresa, não só donos de locadora, todas as pessoas que se relacionam com outras pessoas precisam ouvir essa live, porque aquilo que vocês entregaram aqui é para a vida, né? Não é só para a empresa. Fala da vida, de como você se relacionar, como você tratar a outra pessoa e aquilo que você pode semear, plantar na vida de outras pessoas e que você pode colher ali. Vocês hoje colhem com o crescimento da empresa, com o crescimento, né? Com o sucesso que vocês têm, mas você pode colher em todas as áreas da sua vida. Então é uma live muito legal, muito importante. A NR veio só para regulamentar isso. Ó, o Rafael está falando aqui, usar o termo quem não está satisfeito pode ir embora. É muito difícil isso, porque quando você chega nesse ponto, né, de falar abertamente quem não está satisfeito pode ir embora, quer dizer que você perdeu o controle. Não sei o que vocês, se vocês querem fazer um comentário rápido sobre isso. Eu quero. Eu quero sim, Adriana, porque isso é muito forte. Então, essa também vai para a mentalidade do empreendedor, do gestor, do treinador. Você precisa se conscientizar que quando você usa uma frase como essa, não está satisfeito, pode ir embora, para um colaborador, e se ele realmente é um bom colaborador, você precisa primeiro pensar no risco que isso vai trazer para a sua organização. Mas antes disso, você precisa ter a consciência que fazendo isso, você não foi o suficiente enquanto gestor, enquanto treinador, enquanto empreendedor para manter essa pessoa no seu time. Quando você dispensa alguém ou usa uma frase como essa, você precisa entender que parte de você está indo embora. É isso que você precisa entender. Quando eu chego a ter que desligar alguém, eu não me sinto feliz porque eu desliguei alguém. E muitos gestores e muitos empreendedores usam essa frase e ficam felizes porque desligou alguém. Não, é uma parte sua que se quebrou, você falhou como treinador, você falhou como empresário, porque você não fez essa pessoa performar. Você não conseguiu reabilitar essa pessoa. E aí você está jogando essa pessoa. Agora, se essa pessoa também é um bom profissional, você já imaginou quanto por cento essa pessoa vai levar da tua carteira de clientes para uma outra companhia? Você parou para analisar isso? Esse risco? Ah, você está desligando um colaborador, tá tudo certo. Põe na balança. É muito mais fácil você tratar, ajudar, cuidar, do que simplesmente dispensar. Fica aí como reflexão para você e a bola fica com o Richard aqui. Muito Ó, bom, hein? Richard, quer dar uma palavra final aí para a gente fazer o fechamento da nossa live? Quer deixar uma mensagem para todo mundo que vai assistir? O Fernando já falou que vai pôr no YouTube, vai divulgar essa live, então acho que muita gente é, pode ter uma visão melhor, pode ser transformado através dessa live. amém, amém. Fernando é um Amém. querido. Fernando é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe a vida dele e a de vocês, né? Bom, a mensagem que eu deixo, né, minha aqui para vocês, e quem assistir essa live, aonde Deus levar essa mensagem, que as empresas, as pessoas que verem essa mensagem, entendam o transbordo dessa mensagem, e aonde vocês colocarem os seus pés, as suas mãos, a sua energia, e vir para gerar proposta na vida do próximo, que vocês cresçam 70 vezes 7 mais na vida de vocês. Onde Amém. vocês tocarem as mãos e for para gerar transbordo positivo, que vocês sejam fonte de luz. Porque no final da existência, tudo fica. A gente não leva nada. Mas a sua essência fica. E aí, sua essência fica. Então, que vocês sejam abençoados onde pisar. É isso que eu deixo de mensagem aqui para todos. Isso aqui não é religiosidade, não, tá? Isso aqui é o que eu só tô colocando para fora o que tem de melhor dentro de mim. Isso aqui é Amém. melhor dentro de mim. É isso aí. Muito bom, muito bom. Robson?
Eu comecei a live dizendo que uma das minhas missões nessa terra e o propósito que eu entendi que Deus me deu Robin significa aquele que detém o conhecimento. O meu nome já fala, né, que é aquele que busca o conhecimento, aquele que transborda conhecimento. E eu entendi que a minha missão nessa terra é levar conhecimento para as mentes mais obscuras. Então, o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você. Se eu detenho algo e eu compartilho com a Adriana, eu compartilho com o Richard, você não vai perder aquilo. Então, assim, não tenha medo de explicar, de ensinar, de orientar. Faça aquilo que você gostaria que fizessem para você quando você olhar para alguém. Seja empático, seja simples, seja humilde, tenha um coração ensinável, um coração aberto. Por que que eu falo isso? Porque eu vejo muitos empreendedores perderem grandes pessoas dentro da companhia porque não foi empático, porque não ouviu, porque não entendeu. Então, abra lá os ouvidos. A NR1 vai falar, e a inteligência emocional vai falar da escuta altiva, né? A escuta aberta. Então, o que que você veio fazer nessa terra? Muitas das vezes eu pergunto assim, Adriana, quem foi o seu tataravô? Ah, eu não sei quem foi. Quem foi o seu bisavô? Eu não lembro quem foi. Sabe por que você não lembra? Porque não deixou nada marcado. Mas olha que coisa interessante. Se falar de Pedro Álvares Cabral, que nem é o seu parente, você vai saber porque deixou alguma coisa. Então nós viemos dessa terra como governantes eleitos de Cristo para governar, mas não é um governo no sentido de uma mão pesada, de uma mão dura, é um governo de ensinamento. De Porque quando serviço, Jesus né? veio de serviço, Jesus veio e fez o quê? Como governante na terra, ele veio com a missão, e o que que ele fez? Ele só pregou coisas boas, só ensinou mansidão, empatia, amor ao próximo. E isso vai fazer com que você seja muito, muito forte nessa terra. É a marca que você carrega, é a marca que você deixa para as pessoas. Então, se eu pudesse deixar a mensagem, seria essa. Leve marca positiva para as pessoas que você se conectar e passar. Leve ensinamento, leve transbordo. Muito bom. Por quê? Porque maior é aquele que serve, né? É verdade. Maior é aquele que serve. Então, se a gente pode resumir aqui uma palavra, essa live sirva, né? Sirva, entregue o teu melhor, faça o teu melhor pelo seu colaborador, que não vai ter erro, você vai colher os frutos disso. Gente, essa live foi demais. Nós vamos divulgar muito essa live, né, Fernando? Vai colocar aí no Instagram do Imersão, vai colocar no YouTube, a gente vai mandar para muitos empresários, porque eu acho que todo mundo precisa ouvir essa live. Eu queria agradecer muitíssimo vocês, Robson, Richard, a história de vocês agregou muito na minha vida hoje. Aquilo que vocês entregaram transbordou muito na minha vida hoje. Tenho certeza que transbordou em todo mundo que passou por aqui, em todo mundo que ouviu e vai chegar muito mais longe. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, capacitando, derramando sabedoria sobre vocês, porque eu tenho certeza que vocês têm uma missão, um legado muito grande nessa terra. E nós, né, da Rental Fair, Imersão para Locadoras, agradecemos ter pessoas tão fortes, tão poderosas, parceiras nossas nessa jornada, nessa caminhada. É só assim que também nós construímos. O Fernando é uma pessoa muito humilde, mas uma pessoa assim que tem um coração maior que ele. E ele só tem atraído, como ele não é uma pessoa interesseira, é uma pessoa interessante, ele só atrai pessoas boas pro lado dele, né? Então, são pessoas como vocês que o Fernando tem atraído e a imersão, a Rental Fair, ele é um evento criado e gerado por pessoas como vocês, por pessoas como o Fernando, por pessoas que agregam, como a Lilian, que está aqui, que está com a gente desde o primeiro evento, como o Leandro, que está aqui também, que está com a gente desde o primeiro evento. Nós somos a imersão, nós somos a Rental Fair. Então, eu queria agradecer muitíssimo vocês e falar que vocês fazem parte desse evento, vocês fazem parte de nós, né? Nós só existimos porque
pessoas como vocês estão conosco. Então, quero agradecer muito a participação, o tempo de vocês, a disponibilidade de vocês e, mais uma vez, pedir para que Deus derrame algo especial sobre a vida de vocês, tá? Muito Adriana, muito obrigada. obrigado. Muito obrigado. Que Deus retribua 70 vezes mais na sua vida. Eu pude estar de próximo, mais próximo do Fernando durante o ano passado e esse ano e ver quão lindo é. E eu falei para ele, e eu vou falar aqui porque eu também coloquei uma mensagem como essa. Um dia a gente vai ter oportunidade de conversar, só para ser rápido aqui e breve, que esse projeto da imersão é um projeto para o mundo. Amém. É um projeto para o mundo. É o transbordo de Deus na sua vida e na vida do Fernando, trazendo luz para o mundo rental. Amém. Eu pude viver isso e eu tenho orgulho de sentar e dizer: hoje eu sou embaixador da imersão, porque eu sei que é um projeto limpo, honesto, que veio para transbordar a vida e principalmente o mercado rental. Então, gratidão demais. Deus abençoe a sua vida, a sua Amém. Amém. família, assim como a do Fernandão, que está acompanhando a gente aqui também. E Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Que Deus te abençoe, meu amigo querido, meu irmão, Richard de Souza. Deus Também. abençoe vocês também. Olha, excelente live, viu? Muito bom. Que que vocês possam aí continuar transbordando muito na vida de todo mundo por onde vocês passarem, viu, gente? Muito obrigada a todos que nos assistiram, vocês que nos acompanham, que fazem parte da imersão. Nós só existimos porque vocês existem na nossa vida, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão.